Então vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar sobre materiais condutores, certo? Vamos iniciar aí um pouco mais na direção aí de propriedades de materiais aí que são utilizados dentro do curso de engenharia elétrica. Então os materiais condutores são caracterizados por diversas grandezas, dentre as quais se destacam condutividade ou resistividade elétrica, coeficiente de temperatura, condutividade térmica, potencial de contato e comportamento mecânico. Então aqui a gente tem já a segunda lei de Ohm, né? Variação da resistividade com temperatura e a frequência. Então aqui na segunda lei de Ohm, né? A gente tem postulado que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento desse material dividido pela área. Né? Então, se você está falando de um fio, então, quanto maior for o fio, maior será a sua resistência. Né? E quanto maior for a bitola, ou a área da seção transversal desse fio, menor vai ser a sua resistência. Quando a temperatura de um material condutor é aumentada, as partículas vibram interferindo nos movimentos dos elétrons. Certo? Então, quando eu tenho uma variação de temperatura, eu vou ter aí uma variação da resistência do material também. Resistência de contato com materiais. Quando se aplica uma peça metálica sobre outra, com o objetivo de contato elétrico, haverá alguns pontos de contato perfeito e o resto dos pontos a distância de ordem de micrômetros, de onde se entende a existência da resistência de contato. Então aqui ele está falando, né, que toda vez que a gente coloca dois materiais aí em contato, sempre vai acontecer ali algum ponto de resistência, né, em virtude da imperfeição ali, em virtude de pequenas fissuras, né, do material, né, imperceptíveis a olho nu, porém existem, certo? E geram uma certa resistência aí à passagem de corrente. Os metais são elementos químicos que formam sólidos opacos, lustrosos, bons condutores de eletricidade e calor e, quando polidos, bons refletores de luz. A maioria dos metais é forte, dúctil, maleável e, em geral, de alta densidade. Então, o cobre, né, é um bom condutor de eletricidade e de calor. Possui boa resistência à corrosão e maleabilidade. Então, o Rho dele é 1,7 vezes 10 a menos 8. Né? O sigma, que é a condutividade dele, condutividade elétrica, é 5,88 vezes 10 a 7. No estado sólido, o cobre organiza-se em uma rede cúbica de face centrada, constituída por átomos ionizados pela perda de um elétron, que fica livre para movimentar-se pelo material. Então a gente tem no cobre, né, um elétron livre na camada de valência, certo? Que fica livre aí para estar percorrendo ou se movimentando de maneira arbitrária no interior de uma estrutura cristalina, ou na periferia, desculpa, de uma estrutura cristalina. Ligas de cobre. Encruamento, resultado da mudança da estrutura do metal associada a uma deformação permanente nos grãos do material, quando este é submetido à deformação a frio. Aumenta a dureza e a resistência mecânica. Aplicação fios telefônicos, peças de contato, etc. Então, quando um material é passado por esse processo de encruamento, né, a gente tem um aumento aí da dureza e da resistência mecânica. Né? Recozimento. Então, o que seria um recozimento? Tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça
temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes do forjamento, da laminação ou da trefilação, né? Aplicação em rolamentos, barramentos, etc. Então aqui a gente tira essa dureza do material aí quando a gente passa pelo processo de recozimento. Então aqui algumas características de ligas de cobre, né? Então a gente tem aí algumas ligas aí e alguns tratamentos que são realizados com o intuito aí de aumentar, né, ou diminuir a resistência, aumentar a condutividade e diminuir a resistência ou resistividade, certo? Alumínio também é um material muito utilizado, né, para uso aí na eletricidade pela sua resistência, né, ser baixa. Ele tem uma boa condutividade e também não é um material, não é um metal caro, é um metal que é de fácil acesso na natureza, juntamente com o cobre, compõe aí a grande parcela de metais que são utilizados para uso em fios, né, ou qualquer dispositivo eletrônico. Então, o alumínio é o metal mais abundante na natureza e o terceiro entre os elementos da tabela periódica, 8% da crosta terrestre. Então, é um metal, é um elemento de extrema abundância aí, né, se encontra aí em grandes quantidades. E o alumínio combina importantes propriedades que o tornam a escolha preferencial em aplicações nas áreas que vão da eletrônica às embalagens de alimentos. Ele é leve, certo? Leveza, resistência mecânica, durabilidade, condutividade térmica e elétrica, né? Maleabilidade, resistência à corrosão e formação de ligas. Então é um material que tem uma série de características, né, interessantes que o candidato aí a ser utilizado em diversas aplicações, né? Panelas, fios, dispositivos eletrônicos, né? Em geral aí. A resistividade do alumínio é Rho, né? 2,7 vezes 10 a menos 8. No estado sólido, o alumínio organiza-se em uma rede cúbica de face centrada, constituída por átomos ionizados pela perda de um elétron, né, que fica livre para movimentar-se pelo material. O parâmetro de rede é de 0,404 nanômetros. O coeficiente de temperatura é alfa igual a 0,004308, a menos 1 grau Celsius. Então ele também possui um elétron livre na última camada, né, o que faz com que ele possua aí elétrons que ficam vagando, né, se movimentando dentro do material de maneira arbitrária também, assim como o cobre. Aqui um pouco dessa estrutura dele, né? Ele tem um elétron ali, 3 elétrons de valência, né, onde um facilmente tende a se desprender daquela estrutura, né? Fica vagando entre um elemento, entre um átomo e outro, certo? Algumas características das ligas de alumínio, né? Então aqui é só para conhecimento de vocês, né? Alguns processos que são realizados aí em cima do material, no intuito de melhorar aí algumas propriedades, né? Algumas características dele, certo? Para uso aí em uma determinada aplicação. Alumínio versus cobre. A condutividade do alumínio é 63% inferior à do cobre. A densidade do cobre é bastante superior à do alumínio. Logo, a relação condutividade-peso é melhor no alumínio. Então, em algumas aplicações, né, se tem aí o uso de alumínio,
né, em fios, em redes de distribuição, uma vez que se tem aí um peso aí consideravelmente menor que o cobre, certo? Então, o que muitas vezes que se faz é para fios aí que vão ser utilizados em média tensão, em baixa tensão, né? Fios da concessionária, por exemplo, é pegar o alumínio, né, e usar essa propriedade dele, né, formar uma liga a partir do alumínio, né, com outros metais, para que se obtenha aí essa característica aí de leveza, certo? Uma vez que é um fator aí muito preponderante nas linhas de transmissão, né? O peso aí desses fios aí podem sim exigir uma estrutura aí, um poste de maior diâmetro, enfim, né? Tudo são custos que se tende a reduzir, né, da melhor maneira possível a partir aí de ligas, a partir da escolha dos devidos materiais. Exemplo comparativo. Compare a massa necessária de dois fios, um de cobre e um outro de alumínio, com 1 km de comprimento e resistência igual a 1 ohm. Então vamos ver qual que é a massa, né, para que eu tenha 1 km de comprimento e a resistência de 1 ohm. Então eu vou primeiro calcular aqui a resistência do cobre, certo? A condutividade de cada um. E eu vou saber aqui, né, a partir do cálculo da massa, né, qual que é o peso de cada um, né? Então, com um cabo de 1 km de cobre, eu vou ter um peso aí, né, de 156,45 quilos. E de alumínio, eu vou ter aí um peso bem menor, né? Menos que a metade. Em virtude aí dessas propriedades aí que o alumínio tem, né? De ter uma densidade bem menor que o cobre. Então, para algumas questões aí, vale a pena estar utilizando o alumínio. Mas, claro, né, o cobre, por ser um material também abundante na natureza e de preço acessível, né, além de ter uma boa condutividade, também é explorado bastante, né, na sua grande maioria, fios e dispositivos eletrônicos aí utilizam o cobre, tá, pela sua condutividade, certo? Então aqui uma breve comparação, né, uma tabela, tá? A densidade a 20 graus aí do alumínio duro é 2,7, do cobre é 8,89. Condutividade mínima percentual a 20 graus, alumínio é 61, cobre é 97, então o cobre tem uma condutividade maior, né? Resistividade máxima a 20 graus, 0,0282 do alumínio, 0,0177 do cobre. Então o cobre tem uma resistividade menor. Relação entre os pesos de condutores de igual resistência em corrente contínua e igual comprimento. Uma relação aí, né? Coeficiente da variação, calor específico, condutividade térmica, módulo de elasticidade. Alguns parâmetros aí não são muito interessantes, né, aqui para nós. Efeito da condução CA em condutores elétricos. Então, em aplicações de médias e altas tensões, além das características citadas, outros parâmetros devem ser levados em consideração. Peso do cabo, cálculo mecânico das estruturas, né? Indutância, capacitância e efeito pelicular skin. Tá? Então, em redes de alta tensão, certo? Ou média alta tensão, na rede de distribuição de longo alcance, surgem aí propriedades, né, de indutância, capacitância e o efeito pelicular, o skin, tá? Esses efeitos de indutância e capacitância, eles têm a ver com a frequência alternada, certo? Uma vez que eu estou
alternando a minha frequência ali, surgem fenômenos capacitivos e indutivos, né? Isso se resulta a perdas, né? Ou seja, eu tenho, de certa forma, resistências complexas que aparecem em virtude desses indutores e capacitores. Então, se eu tenho um capacitor, eu tenho uma resistência imaginária, né? Uma resistência complexa, da mesma forma como um indutor. Um resistor, por exemplo, né, ele oferece uma resistência real. Por que uma resistência real? Porque o resistor, se eu trabalhar em cima, né, da ideia de resistência real, eu tenho ali um material, né, com alguma certa impureza que dificulta a locomoção de cargas elétricas no interior desse material. Né? Então, quando eu tenho um fio... Deixa eu ver se eu consigo botar uma caneta aqui. Quando eu tenho aqui, né, uma fonte, né, e um resistor, esse resistor daqui, ele oferece uma resistência real à passagem de corrente. Né? Então, uma vez que o conceito de resistência, né, é algo que se opõe, certo, a corrente que está, né, tentando atravessar um determinado condutor. Então, na resistência real, um resistor ele possui impurezas, né, material de impurezas, que fazem com que, quando o elétron se locomove nesse interior, ele atrita, né, ele se choca com essas impurezas, causando aí uma certa resistência, né, à passagem dele. Além, né, de causar atrito e, consequentemente, calor. Né? Então, todo resistor eu vou ter uma dissipação de calor em virtude desse choque, né, desse atrito aí entre as cargas e as impurezas no interior desse resistor. Tá? Mas e quando eu tenho, por exemplo, um capacitor? Eu tenho aqui um capacitor. Quando eu tenho um capacitor, aqui eu vou ter uma... Como é que funciona um capacitor? Alguém já viu aí? Já estão vendo em alguma disciplina? O que é um capacitor? Alguém saberia me dizer como é que funciona um capacitor? Capacitores são duas placas que não se encostam e elas se carregam por estática, se não me engano. Daí ele funciona como um circuito aberto na tensão contínua, que ele não tem onda eletromagnética. Isso, exatamente, né? Exatamente. Você já viu isso em alguma disciplina? Você tem circuitos agora, né? Em terceiro? Ou foi mais curso técnico aí, para quem fez curso técnico? Eu vi no Tá? técnico só. Ah, tá, entendi. Então, o capacitor, né? Ele é um dispositivo, né? Que seu princípio básico funciona a partir de duas placas, né? Duas chapas paralelas aí, né? Que se encontram aí encapsuladas, né? Dentro de um encapsulamento, dentro de um invólucro, né? E essas chapas aí, quando eu conecto, né, os pinos, né? Eu tenho dois pinos, né, um capacitor, ele é essas duas chapas e dois pinos, certo? Quando eu conecto esses pinos aí com o circuito, eu tenho aí, né, que uma corrente que tende a se acomodar, né? Eu vou ter, na verdade, assim, como essas duas chapas aqui possuem elétrons livres, né, porque são duas chapas metálicas, esses elétrons livres, certo, que estão se locomovendo de forma arbitrária, quando eu aplico uma diferença de potencial entre essas duas chapas aqui, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter cargas
sair do negativo aqui e se alojando nessa chapa de baixo, correto? Uma vez que o movimento de cargas, né, corrente elétrica, ela parte do maior potencial para o menor potencial. Então, meu maior potencial é onde eu tenho mais negativo. Se eu estou mais negativo, eu tenho mais elétrons, correto? Se eu estou mais positivo, eu tenho menos elétrons, eu tenho menos cargas. Então, eu vou ter cargas aqui, né, se alojando nessa chapa de baixo. E na chapa de cima aqui eu vou ter também elétrons livres, né, já na chapa, porque é uma chapa metálica. Eles vão tender a vir para a fonte aqui, né, para esse ponto aqui onde está mais positivo, né? Até quando isso? Até que eu tenho uma quantidade de elétrons aqui na chapa de baixo e uma falta de elétrons aqui na parte de cima que me resulte em uma diferença de potencial elétrico igualmente ou igual à diferença de potencial elétrico da minha fonte. E então vocês percebem que eu vou ter aqui, de certa forma, uma resistência à passagem de corrente, né? Após aí algum tempo, eu vou ter o surgimento de uma resistência, certo? O que entrou aí, o Kevin? Vou ter aí uma resistência. Quando eu conecto esse circuito, eu tenho, digamos, a resistência mínima, né? Ou seja, eu tenho a máxima transferência de corrente, de cargas, né? No instante quando eu fecho aí esse circuito. E na medida que as cargas vão se acumulando, né, na chapa inferior e vão saindo da chapa superior, né? Vai reduzindo essa corrente aí, né? Ela vai reduzindo até que eu não tenha mais cargas se locomovendo, né? Então, cargas se locomovendo é a corrente elétrica, né? Então, essa resistência ou reatância, né, também conhecido como reatância capacitiva, ela, né, o meu XC, ela é igual a 1 sobre 2π FC, né? Onde F é minha frequência. Então, num caso aí de fonte contínua, quando eu conecto esse capacitor numa fonte contínua, deixa eu baixar um pouco aqui a janela, pessoal, tá vindo sol na minha cara aqui. Então, quando tem uma fonte contínua, né, como eu estava explicando, a minha frequência, né, é zero, né? Eu não tenho frequência aí, né? A minha frequência do meu sinal é zero. Então, claro que se eu fizer, né, se eu fazer a divisão de 1 sobre 0, eu vou ter indeterminação, né? Mas por limite, né, por definição de limite, eu posso encontrar aí um valor, certo? Que vai ser infinito. O meu XC aí vai ser, nesse caso, aí vai ser infinito. Por quê? Por causa que, né, como acho que foi o Jorginho. Quem que é o Jorginho mesmo, que eu nunca sei? Carlos. O Carlos. Foi o Carlos que falou aí, né, que quando a gente, né, tem um capacitor conectado a uma fonte CC, após um tempo tem um circuito aberto. Então, esse circuito aberto, né, seria essa reatância capacitiva infinita. Uma vez que essas cargas já se acumularam, né, na chapa negativa, na chapa inferior e no positivo da fonte.
de uma maneira a que o sistema já encontrou um equilíbrio, correto? Já encontrou aí um equilíbrio. Então, quando eu não tenho mais essa passagem recorrente, essa circulação decorrente, eu tenho um circuito aberto, que seria a mesma coisa que uma reatância capacitiva aqui, né? Infinita. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Que os circuitos, né? Qualquer circuito, ele vai ter uma resistência real, né? Proveniente proveniente da propriedade daquele material aí, daquele resistor, né? Das impurezas que ele tem, e uma resistência imaginária que tem a ver com dispositivos que armazenam alguma forma de energia. Na verdade, dispositivos que armazenam energia em forma de campo elétrico ou magnético, né? Aqui eu tenho um campo elétrico, né? Uma vez que eu vou ter cargas, né? Eu vou ter esse ponto aqui mais positivo, né? E esse ponto aqui mais negativo. Eu vou ter um campo elétrico aqui dentro. Um campo elétrico aqui, vou ter linhas de campo elétrico. Onde, de fato, eu vou ter essa energia armazenada. Então, para mim ter um campo elétrico, eu tenho que ter aí, né, tem que ter de alguma forma aí cargas, né, o envolvimento de cargas elétricas, né. Então a gente tem cargas elétricas aqui, a gente tem um campo, né, se a gente calcular o trabalho dentro dessas chapas aí a gente consegue calcular o trabalho e encontrar a partir do trabalho o meu potencial, né, a minha diferença de potencial elétrico, né. Posso calcular ele a partir do meu trabalho. E quando esse potencial elétrico for igual ao da fonte, né, então quer dizer que eu não tenho mais circulação de cargas elétricas, né. Da mesma maneira a indutância, né, o indutor aí eu tenho uma energia armazenada em forma de campo magnético, né. Não vou entrar muito agora nesses conceitos, né, mais para frente a gente comenta sobre como é que funciona, tá? O indutor, né, qual que é o princípio de funcionamento, a gente vai falar aqui na disciplina, né, linkando aí com a estrutura do material, tá? Mas já quis adiantar aqui um pouco, né, porque a gente vai ter então uma resistência ou uma impedância real mais uma impedância complexa, né? JXC mais JXL, né, de uma reatância capacitiva e uma reatância indutiva. O J aqui é um número imaginário, o I, né? Vocês viram no ensino médio, aqui a gente vai ter como sendo I. Né? Lembram lá dos números complexos, números imaginários? Pois é, números imaginários se aplica direitinho aqui no curso de engenharia elétrica, né? Então, para quem achava que era uma viagem, né, enfim, né, números imaginários, quando a gente estuda isso no ensino médio, a gente não tem aplicação, né? Simplesmente vem aquilo ali, né, eles gospem aquilo ali para nós e não tem nenhuma explicação, não é apresentar nenhuma aplicação, né? Por quê? Porque é muito amplo, né? Ele é aplicado em várias áreas, né? Se tem aí a utilização de números complexos, não só aqui na engenharia elétrica, mas aqui, né, tem a ver com dispositivos que armazenam energia, certo? Então eles vão gerar efeitos de resistência, de atraso de tensão, corrente, né, no circuito, defasagem, né? Que tem a ver aí, que para mim poder entender, equacionar esses efeitos, eu vou ter que utilizar números complexos, certo? Então, quando a gente tem aí uma rede AC ou rede CA, eu vou ter o surgimento de indutâncias, capacitâncias e um efeito peculiar chamado skin, tá? A capacitância a gente vai ver mais para frente, né? Como que eu tenho o surgimento de capacitâncias, né, em alguma rede de distribuição. Mais precisamente, vocês vão estar vendo isso em CEP, lá no 6º semestre. Mas a gente vai dar uma pincelada aí também
né, qual que é o surgimento de capacitâncias e indutâncias dentro de uma rede. Só que isso tudo que eu queria trazer aqui que gera perdas, né? Eu tenho perdas e fazer uma fazer uma transmissão de energia em corrente alternada gera perdas enormes aí, dependendo das distâncias aí, em relação a indutâncias e capacitâncias, né, que vão gerar perdas aí. Vou ter dissipação em virtude dessas reatâncias aí que vão surgir aí, tanto capacitivas como indutivas, né? E também o efeito pelicular skin. O que é esse cara aí? Quando um fio homogêneo é percorrido por uma corrente contínua, as cargas tendem a se distribuir igualmente ao atravessar uma seção transversal do mesmo. Em corrente alternada, a densidade decorrente varia do centro do condutor para a sua superfície externa, sendo mínima no centro e máxima na periferia. Então, na corrente alternada, eu vou ter uma variação, certo? Uma variação ali da densidade decorrente dentro do meu condutor, o que não acontece em corrente contínua. A consequência prática é o aumento da resistência elétrica do condutor com relação à corrente contínua. Então, eu vou ter um aumento da resistência, uma vez que toda aquela carga vai estar trafegando na mesma região, né? E não em todo o espaço hábil da seção transversal do fio, eu vou ter um aumento da minha resistência. Qualitativamente, o efeito skin decorre da indução de campos magnéticos associados à passagem da corrente e aos campos elétricos induzidos. Então, é difícil explicar isso aqui para quem nunca ouviu falar de indução magnética, né? Mas sempre quando eu tenho corrente elétrica, circulando dentro de um condutor, né, ou seja, cargas elétricas em movimento, eu vou ter o surgimento de linhas de campo magnético aqui, que vão estar nesse sentido aqui. Tá? Aqui eu tenho fio, as minhas linhas de campo vão estar nesse sentido aqui. Então eu tenho toda a extensão do fio, eu vou ter, né, carga se movimentando, né, nessa direção aqui. E eu vou ter essas linhas de campo aí, né? Como essas cargas estão se movimentando no tempo, eu vou ter que esses campos magnéticos que aparecem também vão estar se movimentando no tempo. E a variação de campos magnéticos gera campos elétricos em movimento. Então, esses campos elétricos vão estar exatamente como mostra a figura aqui, né? Eles vão estar nessa direção aqui, né? Vão estar axial, né, a esse campo magnético. Então, vou ter um campo elétrico aqui, né? Um campo elétrico aqui. Então, na periferia, eu vou ter um campo elétrico, né? Esses campos elétricos tendem a puxar, né? Atrair as cargas para a periferia, certo? Em virtude desse efeito que ocorre, né? Eu tenho aí o surgimento aí desses campos elétricos variantes. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais em eletromagnetismo, tá? É uma disciplina que eu estou ministrando também. Esse efeito aqui, que é o efeito aí, né, da propagação de ondas eletromagnéticas, né, no espaço, enfim, né? Tem a ver com variação de campos elétricos e campos magnéticos. Mas entendo em primeira mão, né, que é um efeito, né, toda carga em movimento, né, todo elétron, vamos ser mais específico, né? Quando a gente fala em carga aqui, a gente está falando de elétrons. Toda vez que um elétron está em movimento, seja ele um movimento rotacional, orbital, ou dentro de um fio, né? Ele percorrendo dentro de um caminho fechado dentro de um fio, né? Ou seja, ele pulando de átomo em átomo dentro de um fio. Qualquer movimentação de elétrons gera
um campo magnético, certo? Um ímã natural, a gente vai falar assim mais na aula que vem. Um ímã, ele nada mais é que elétrons, né? Eu tenho um material ali que os elétrons estão girando mais para um lado do que para o outro, certo? E eu tenho aí, possivelmente também, elétrons fazendo uma órbita diferente, digamos assim. Os movimentos de spin, que é um movimento rotacional, e o movimento orbital, dentro desses materiais magnéticos, né, um ímã natural, não se cancelam, tá? Então eu tenho ali o surgimento de um dipolo magnético em virtude do não cancelamento dos momentos magnéticos internos. Então se eu tenho, por exemplo, um elétron girando pelo sentido horário, para mim ter um cancelamento magnético eu tenho que ter um outro elétron girando para o sentido anti-horário, tá? Quando eu não tenho esses cancelamentos, eu gero regiões no material chamadas de domínios magnéticos, certo? Que são materiais onde todos aqueles átomos aí, ou são regiões dentro do material, desculpa, onde todos aqueles átomos, todos aqueles elétrons ali dentro daqueles átomos estão com a mesma polarização, né? Estão alinhados da mesma maneira, possuem um campo magnético alinhado de uma forma não arbitrária, certo? E quando isso se estende a todo o material, a gente tem aí um ímã natural. Um ímã natural nada mais é que isso, né? O não cancelamento de momentos magnéticos no interior de um átomo que gera momentos magnéticos de polos magnéticos com átomos vizinhos. E se esses dipolos, né, esses dipolos magnéticos com os átomos vizinhos chamados de grãos, né, de domínios magnéticos, se estendem a todo o material, eu vou ter aí o surgimento de um ímã natural. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem. Mas entendam aqui que, né, esse efeito Skin nada mais é que esses campos magnéticos aqui que atraem essas cargas para a periferia do condutor, né? Em virtude que eu tenho em toda a periferia, toda a parte mais externa, o surgimento dessas linhas de campo axiais aí à passagem de corrente. Aqui é o nosso campo B, né? Aqui é o campo B, que surge, né, a partir de uma corrente aqui. Eu tenho uma corrente aqui. Então aqui está meu campo B, né, que ele está em torno do fio, né? Está em torno ali de toda essa passagem de corrente. Uma vez que eu tenho corrente dentro, né? Eu tenho corrente dentro aqui do fio, né? Digamos bem no centro. Então no centro também vou ter aí esse campo magnético, né? Então eu vou ter o campo magnético desde o lado do centro até a parte mais externa. E esses campos magnéticos variantes no tempo vão gerar campos elétricos variantes no tempo. E esses campos elétricos atraem as cargas, né? Mas para a periferia. Então, resolvendo a equação diferencial de propagação de um campo eletromagnético em meio condutor, vemos que o campo resultante e a densidade corrente ambos estão relacionados pela condutividade do material. Aumenta de intensidade do centro para a superfície do condutor. Então, a distribuição resultante da corrente pode ser representada matematicamente pela equação J, que é a densidade corrente, né, igual a Js, que é o valor da densidade de corrente na superfície, vezes uma exponencial aqui, né, uma função exponencial, que tem a ver com dois fatores, né, o meu delta e o meu d, onde delta é a distância da superfície, ou seja, quão grande é o diâmetro desse fio, né? E o D é uma constante chamada profundidade pelicular, skin depth, né? Em que ρ é a resistividade do material, W é a frequência angular, micro é a permeabilidade absoluta do material. Então a gente tem aí, né, como definir, né?
Então, substituindo o valor da profundidade pelicular na primeira equação, obtém-se, né, essa equação aqui mais completa. Se D tende ao infinito, J é igual a Js, que é igual a E0. Então, ó, se o meu D tende ao infinito, que é essa constante de profundidade pelicular, que depende da resistividade do material, frequência angular, principalmente da frequência, né? Se a minha frequência aqui for igual a zero, eu vou ter que isso aqui vai ser infinito, né? Então vai ser raiz de infinito, vai ser infinito, né? Então D vai tender a infinito, se a minha frequência for igual a zero. Então, se o meu D tende ao infinito, né, eu tenho essa exponencial, né, e na menos st, então eu vou ter o infinito embaixo, meu J aqui não é efeito pelicular, né? Então a densidade corrente depende da profundidade. Então a minha densidade corrente vai ser a mesma, né? Porque aqui vai ser zero. O meu D tende ao infinito. Se o meu D tende ao infinito, vamos tentar pensar aqui. Ah, tá, que ele está dividindo aqui, né? Se o meu D tende ao infinito, isso aqui vai ser, tá dividindo ali. Eu vou ter zero, né? 1 sobre infinito, qualquer número sobre infinito, eu vou ter zero. Por isso que daí eu não tenho mais a variação da minha densidade decorrente em virtude dessa minha parcela aqui, tá? Então eu tenho uma... Se eu não tenho variação da minha frequência, né? Se meu W ali for... Aqui meu W for igual a zero, eu vou ter D igual a infinito, né? Então eu não vou ter variação da minha densidade corrente. Quanto menor o valor de D, maior a variação dJ com a distância à superfície do condutor. Materiais mais condutores, baixo ρ, possuem efeito skin mais pronunciado. Quanto maior a frequência, maior o efeito skin. Quanto maior a permeabilidade do material, maior o efeito skin. Então aqui a gente tem aí algumas... Como é que funciona esse efeito skin aí para 60 Hz, né? Então existe o efeito skin em 60 Hz, só que ele não é muito grande, né? Então o nosso D aqui é 65 milímetros, né? Em cobre. Então eu tenho aqui 8 milímetros de profundidade pelicular. Que aqui é bem baixo, no caso, né? Que é a mesma coisa que D igual a 65 milímetros dividido por raiz de 60. Então eu tenho aí, né, para 60 Hz eu tenho pouco efeito skin, né? Então aqui eu tenho o efeito skin para cobre e alumínio, dependendo da frequência. Então quanto mais eu aumento a minha frequência, né, maior vai ser o meu efeito skin. Por quê? Porque eu vou estar aumentando, né, a variação do campo, eu vou estar aumentando a variação da corrente. Essa variação de corrente no tempo vai aumentar a variação dos campos magnéticos. O campo magnético variante no tempo, quanto maior for essa variação, maior vai ser a indução de campos elétricos, né? E esses campos elétricos vão ser maiores, né? Vão atrair mais as cargas para a periferia. Então esse é o efeito aí que acontece quando eu aumento a minha frequência. Percebo aí que o alumínio aí, ele tem uma comportamento um pouco diferente em relação ao cobre, né? Tem a ver também com a densidade,
natural aí do cobre e do alumínio, né? O alumínio tem uma densidade muito menor, que ocasiona aí também menores campos magnéticos e menores campos elétricos induzidos. Certo? Aqui o efeito prático do efeito Skin, né? Seção transversal do condutor. Então eu vou ter somente corrente circulando na periferia. O que acontece então é feito é confeccionado os fios de maneira diferente em virtude desse efeito Skin, né? Eu vou ter somente material na periferia em muitos casos, né? Eu vou ter esse material oco, justamente porque internamente eu não tenho passagem de corrente. Aqui seria mais uma tabela em relação à temperatura e resistência DC, resistência AC. Outros metais condutores, né? Então a gente tem chumbo, estanho, prata, ouro, platina, mercúrio, né? Tem N outros desses materiais condutores aí. O mais utilizado aí é o ferro, né? A gente vai ver na aula que vem. E o ferro é bastante utilizado aí em núcleos de transformadores, né? Em núcleos de máquinas elétricas, né? Seja motor, gerador. Eu vou ter a utilização de ferro, né? Pelo efeito ferromagnético, tá? A gente vai ver isso aí também na aula que vem. Materiais de elevada resistividade. As ligas metálicas resistivas são utilizadas com 3 finalidades básicas: ligas para fins térmicos ou de aquecimento, ligas para fins de medição e ligas para fins de regulação. Ligas de aquecimento. Precisam ter uma elevada estabilidade térmica, possuem uma temperatura máxima de serviço que não pode ser ultrapassada. Que não pode ser ultrapassada, referida ao ambiente de serviço geralmente em contato com o ar. Podem romper-se se houver frequentes aquecimentos e resfriamentos frequentes, ligações e desligamentos da rede elétrica. Tá? Então a gente vai ter aí ligas que podem ser desenvolvidas em virtude aí de propriedades térmicas. Ligas de medição. Resistores para instrumentos de predição admitem um coeficiente de temperatura máximo de 2,5 vezes 10 a menos 6. De precisão, né? Instrumentos de precisão. Uma pequena tensão de contato com relação ao cobre e uma resistência praticamente constante. Tais ligas sofrem geralmente de formação a frio, o que pode acarretar envelhecimento sensível após algum uso. Por essa razão, é comum aplicar-se um processo de envelhecimento artificial para estabilizar o material através de um tratamento térmico controlado, que elimina tensões internas, estabiliza e homogeneiza os cristais. Então aqui alguns processos, né, para mim ter resistores aí com maior precisão, né, enfim. Não precisamos entrar muito nisso aqui. Há ligas que habitualmente se empregam na resolução de problemas diversos, tais como fabricação de reostatos, resistência de aquecimento para fornos, aquecedores, aparelhos de laboratório. Então, os fios resistentes são normalmente revestidos de uma película impermeável e isolante de óxido, a qual permite bobinar resistências com as espiras encostadas, desde que a diferença de potencial entre os pontos vizinhos não exceda 2 volts. Então, aqui essas resistências, né, são revestidas aí de um material tipo um verniz, né, que impermeabiliza esse fio aí e permite, né, que a gente faça resistências, né, sem que haja curtos-circuitos. Tá? Isso é também um processo muito comum em motores, sabe? Bobinar motores aí, usar impermeabilizadores para fazer a isolação dos fios da bobina.
Aqui algumas ligas, né, que são empregadas, né, não vou entrar muito aqui. Estão ligando aqui. Carbono e grafite. Ligas para regulação. Carbono e grafite. Quando cristalizado no sistema cúbico, o diamante não é condutor de eletricidade. As outras variedades, que são mais ou menos negras, adquirem esta propriedade quando submetida a uma temperatura adequada. Então, dependendo, né, do processo de tratamento daquela liga, daquele material, eu vou ter o surgimento de propriedades condutoras aí ou não, né? Então, quando cristalizado, o grafite é muito mais denso, melhor condutor de eletricidade, um tanto oleoso, menos sensível aos agentes químicos que os carbonos amorfos. Então, né, quando eu cristalizo o grafite, eu tenho aí algumas propriedades bem interessantes, né, que não são presentes aí nos carbonos amorfos, ou seja, carbonos que não têm uma estrutura cristalina perfeita, certo? Então eu tenho um carbono amorfo, eu tenho aí uma resistência de 3.200 a 6.500, carbono eletrografítico 800 a 1.200 e o grafite natural eu tenho de 50 a 400 micro-ohms, né? Aplicações: elementos de resistência, né? Resistência fixa elevada, eletrodos para fornos de arco, escovas para motores elétricos, né? Então são utilizados esses materiais de grafite ou carbono, né? Pessoal, hoje seria isso, tá? Aula de condutores, né? Queria mais apresentar para vocês aí os principais condutores, né? Que é o cobre, alumínio e o ferro, que a gente vai ver um pouco mais na aula que vem, tá? Apresentar um pouquinho aí algumas propriedades, né? Falar um pouquinho sobre a estrutura cristalina desses materiais aí e trazer alguns efeitos aí, né? Como o efeito skin, que é relacionado aí a surgimento de campos magnéticos, campos elétricos no interior desses condutores, tá? Então, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da magnética, né? essa estrutura magnética, e a gente vai estar sempre linkando aí, né, essas propriedades com materiais condutores, tá? Que são aí, é um tema principal aqui da disciplina, né, esses materiais condutores, mas a gente vai explorar aí, a partir de outros conceitos, como que eles se aplicam aí dentro da engenharia elétrica. Certo, pessoal? Não vou fazer umas aulas muito compridas aí, tá? Essas aulas teóricas aqui são muito cansativas, né? Eu sei que não é... Tem aulas de exercício, enfim, né? Tem pouco exercício para nós fazer aqui. Então vamos, não vamos se estender muito, tá bom? Conversamos na semana que vem, tá? Então, bom resto de semana para vocês. Até quarta que vem. Muito obrigada, Mas professor.